Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que estejam todos bem. E hoje a gente vai para mais um conteúdo da nossa disciplina, né? Assistência à saúde da criança e do adolescente. E o tema da nossa aula de hoje é assistência de enfermagem ao recém-nascido, certo? Esse conteúdo de hoje ele trabalha com esses cuidados imediatos ao recém-nascido. Talvez se vocês já pagaram a disciplina neonatologia, vocês já adentraram nesse conteúdo, mas hoje a gente vai voltar a debater alguns conceitos importantes e algumas práticas nesse conteúdo. E aí, se vocês já tiverem tido aproximação com o tema, é bom que a gente faz uma espécie de revisão, tá bom? Então, vamos lá. Para começar, a gente traz algumas classificações e conceitos que são importantíssimos, a gente necessita enquanto profissional da saúde, enquanto futuros técnicos de enfermagem que de repente poderão estar atuando aí em maternidades, em hospitais onde prestam assistência ao parto, assim como ao recém-nascido, ou mesmo quem trabalhar em atenção primária, na atenção primária pode estar se inserindo numa unidade de saúde na qual é importante que saiba desses conceitos, né? Para começar, conceito básico do que seria o recém-nascido. O recém-nascido é aquele que é considerado o bebê a partir do momento que nasce até o 28º dia de vida, ou seja, até o primeiro mês de vida, certo? A gente considera isso. Então, recém-nascido vai do primeiro dia do nascimento até o 28º dia. E aí a gente tem umas subclassificações desse termo, que aí agora a gente vai falar. Recém-nascido a termo, ou seja, o recém-nascido que nasce no tempo certo, no tempo correto, de acordo com a idade gestacional da mãe. Então, o que seria esse recém-nascido a termo? Seria aquele que é nascido entre 37 semanas e até podendo ir até 41 semanas e 6 dias de gestação, ou seja, é aquele recém-nascido que nasceu no período correto, certo? Não é um recém-nascido que nasceu prematuro. E aí a média, numa idade gestacional, geralmente, se a gente falar especialmente de um parto vaginal, um parto normal, ocorre em média na 40ª semana, né? 40 semanas ou 280 dias. No entanto, se o bebê nasce entre a 37ª até 41 semanas e 6 dias, ele ainda é considerado a termo e ele se encaixa nessa classificação. Recém-nascido pré-termo. Pré-termo, como o próprio nome já diz, é antes do tempo. Então, são os recém-nascidos que nascem antes de completar 37 semanas de gestação. É o que a gente tem como o bebê prematuro, né? O RN prematuro. Então ele nasceu antes do tempo. E os recém-nascidos pós-termo é aquele que nasce após o período ideal da gestação, né? Nasce após 42 semanas de gestação, né? Então, o bebê que já nasce atrasadozinho e aí corre o risco grande também de ter complicações. Assim como o prematuro é um bebê que requer maiores cuidados, uma assistência diferenciada, o bebê, o RN pós-termo, ele também necessita de uma avaliação criteriosa, pois ele pode trazer consigo algumas complicações. E aí, além dessa classificação, a gente pode classificar esse bebê também de acordo com o seu peso. O peso médio de um recém-nascido, dentro dos padrões de normalidade, vai girar aí em torno de 2,5 kg até 4,5 kg. Então esse é o peso médio. O bebê que está dentro dessa variação aí, ele está dentro do que é tido como adequado. E aí esse bebê também, se ele nascer com menos de 2,5 kg, ele vai se encaixar na classificação como um bebê de baixo peso. E aí, em algumas situações, especialmente nos bebês prematuros, né, nos RNs prematuros, a gente pode ter as condições que se enquadram como
muito baixo peso, que são aqueles RNs que nascem com menos de 1,5 kg, menos de 1,5 kg. E a gente pode ter até situações, especialmente quem trabalha em UTI neonatal, vai se deparar muito com situações que chegam RNs de extremo baixo peso, ou seja, RNs que nascem com menos de 1 kg, menos de 1.000 gramas. Então, tem esse tipo de classificação e, obviamente, quanto menos peso esse bebê tiver, mais comprometimento, mais situações de risco ele vai estar envolvido, e a equipe como um todo ela tem que estar com todo um aparato, seja tecnológico, seja material, seja de capacitação, para poder ofertar uma assistência adequada a esse usuário, certo? Outra classificação, vocês vão ver aí, vocês devem ter observado isso que eu coloquei na frente da classificação do peso médio, né? GIG, AIG e PIG. Então são outras formas da gente classificar também esses nossos recém-nascidos. E aí essa classificação ela vai estar embasada no tamanho desse bebê, juntamente com o seu peso associado à idade gestacional. Por exemplo, um bebê ele é classificado como GIG a partir do momento que ele nasce e, de acordo com a idade gestacional dele, ele era para ter determinado peso ou determinado tamanho. Só que ele nasce com um peso bem maior ou com um tamanho bem maior do que teoricamente ele teria naquela idade gestacional. Então isso é o que a gente classifica como um bebê GIG, certo? Na maioria das vezes, numa gravidez normal, num parto que acontece dentro dos parâmetros e no RN que nasce com peso e uma estatura, o tamanho adequado, a gente vai classificar ele como um bebê AIG, um bebê adequado para a idade gestacional. Então esse é o padrão normal, certo? O que se espera-se que aconteça. E a gente também pode encontrar especialmente num parto prematuro, nesses bebês que se classificam como baixo peso, ou muito baixo peso, ou até mesmo extremo baixo peso, a gente pode ter a classificação PIG, né? Os RNs que nascem são pequenos para a idade gestacional. Às vezes a idade gestacional, até a mulher já chegou a 37 semanas ou mais, já está dentro do período a termo, que a gente diz, está dentro do período adequado. Não é uma gravidez mais, não é um parto mais prematuro, mas mesmo assim o bebê ainda não conseguiu chegar no mínimo a 2,5 kg, né? 2,5 kg. Então, esse bebê ele vai ser classificado, esse RN ele vai ser classificado como um RN PIG, certo? Pequeno para a idade gestacional. Vamos lá, mais avançando, a gente traz agora algumas características fisiológicas e anatômicas do RN, que é importante que a gente saiba para entender o que é normal, o que é padrão, e assim fica mais fácil até da gente identificar alterações que fogem desse padrão, certo? Então, vamos lá, para começar, a cabeça do bebê. Quais parâmetros nos trazem para que a gente fique atento nessa avaliação? A cabeça do bebê. A medida do perímetro cefálico, ou seja, a circunferência da cabecinha do bebê, ela vai ser maior do que o perímetro torácico, ou seja, do que a circunferência dessa região do tórax. No adulto, obviamente, se a gente fizer essas medições, o nosso tórax ele vai dar uma medida bem maior do que a circunferência da nossa cabeça. No entanto, por uma característica anatômica, fisiológica do bebê, o RN nasce com a cabecinha maior, o perímetro, a circunferência da cabeça maior do que sua circunferência torácica. A depender do nascimento, especialmente num parto vaginal, num parto normal, ou até mesmo num parto a fórceps, ou seja lá qual for, mas especialmente nessas situações, num parto vaginal, o bebezinho, o RN pode sair com a cabecinha apresentando o que a gente chama de cavalgamento, ou algumas situações de bolsa serossanguinolenta, ou cefalohematoma. São situações na qual, como o bebezinho ele está no trabalho de parto, ele vem fazendo o trajeto, e principalmente quando ele está na posição cefálica, né? Ele vem com a cabecinha primeiro, então ele vai necessitando que sua cabeça vá se adaptando ao trajeto do canal vaginal até que ele saia para fora. E aí, ao se adaptar nesse trajeto, às vezes
por os profissionais fazerem toques repetitivos, toques vaginais repetitivos, às vezes podem acabar ocasionando essas lesões, ou mesmo a forma como ocorreu o parto pode gerar esse tipo de trauma, que é um trauma que não é permanente, é um trauma temporário. Ele, depois de alguns dias ou às vezes até de algumas horas, ele retorna ao normal, mas é muito comum, especialmente num parto normal, num parto vaginal, o bebê apresentar algumas dessas condições que eu falei. E como vocês podem observar aí na imagem ao lado. Então essas alterações, elas costumam durar dias, no máximo semanas, às vezes por isso que a gente até orienta o uso da touquinha, às vezes quando é um parto normal, para que a cabecinha, o formato da cabecinha do bebê, ela já volte ao padrão normal. Uma vez que a gente sabe, e aí eu já pulo para essa segunda parte aí, que é a questão das fontanelas, os ossinhos da cabeça do bebê, eles não são totalmente colados, então eles permitem durante o trabalho de parto que eles se movimentem para que o bebê ele se encaixe direitinho e consiga sair através do canal vaginal. Então, tudo isso faz com que a cabecinha, quando a gente observa no primeiro momento, pode até ficar um pouco assustada, achar estranho, mas no dia a dia, quem trabalhar nessa área vai perceber que se trata de algo normal, certo? E que não vai trazer grandes consequências para o bebê, mas que vai ficar só anatomicamente estranho durante alguns dias, certo? Mas que facilmente isso é revertido. Com relação às fontanelas, a gente vai ver que o recém-nascido ele tem a fontanela bregmática ou anterior, que mede em torno de 1 a 4 centímetros e que vai fechar entre 9 e 18 meses, ou seja, pode levar até 1 ano e 6 meses para que ela feche completamente. Por isso que a gente sempre fala o cuidado para os pais terem com para evitar que esse seu RN ou esse seu bebê possa estar tendo alguma lesão na cabeça, né? Porque uma lesão desse tipo, numa fontanela ainda em processo de fechamento, pode levar até a morte. E aí também o RN ele vai ter a fontanela lambidoide, ou também conhecida como occipital ou posterior, que seria aquela que fica mais atrás realmente. Ela é menor, ela mede cerca de 0,5 centímetro, ou seja, meio centímetro, e ela fecha mais rápido. Por volta dos 2 meses ela já vai estar fechada. Outra característica interessante e fisiológica do recém-nascido é com relação à sua face, né? O seu rostinho, que geralmente é bem edemaciado e pode apresentar algumas manchinhas, né? O rostinho do bebê é como se fosse de um rosto, se a gente fosse fazer uma comparação, de uma pessoa de mais idade, né? De um idoso, que é um rostinho engelhado, o vezes edemaciado, e que é uma característica fisiológica, é algo normal de se verificar num recém-nascido. Mais adiantando os conteúdos, a gente vai ver mais algumas características fisiológicas e anatômicas. Com relação à postura, a postura desse RN, ela deve estar da seguinte forma: o bebê, geralmente, o RN ele vai ficar encurvado com os membros inferiores e superiores fletidos, ou seja, flexionado. Tanto os bracinhos quanto as perninhas, eles se encontram flexionados, como a imagem mostra aí na direita, logo acima, né? Então o bebezinho ele fica nessa posição até porque ele está acostumado lá dentro do útero, ele se acostumou por um espaço ser menor, ele se posicionava dessa forma e aí obviamente nos primeiros momentos fora desse ambiente que era o útero, ele vai tentar também ficar na forma como ele já estava acostumado lá, porque era bom para ele e ele se sentia confortável daquela forma, certo? Então, por algum tempo, o bebezinho, o RN, ele vai apresentar essa postura. Com relação às suas genitálias, tanto o RN do sexo masculino quanto o do sexo feminino vai apresentar as genitálias edemaciadas, né? As meninas apresentam a vagina, especialmente os grandes e pequenos lábios bem edemaciados, e
o menino, ele apresenta geralmente o saco escrotal num tamanho mais avantajado, mais demasiado também. A pele desses bebês, dos RNs, ela é percebida de forma mais roseada, né? Uma cor mais rosa, só que as extremidades, especialmente os pezinhos e as mãos, elas costumam ficar mais arroxeadas, cianóticas, que é o que a gente diz em termos científicos, né? E isso é explicado devido à questão da dificuldade de aquecimento, ou então o contato inicial com o ambiente que até então era estranho para esse RN, né? Então, isso é bem característico. Como vocês podem observar também na imagem abaixo aí, observam bem os pezinhos e as mãozinhas do RN cianóticos, meio azulados, né? Isso é característica também esperado, é dentro do padrão. Tudo isso que eu já falei até agora para vocês é algo que a gente espera que um bebê, um RN, nasça apresentando, certo? O que for além disso aí já vai ser algo que a gente deve investigar, porque pode estar associado a alguma complicação. Com relação a características tegumentares, a gente vai ter como algo normal também o vernix caseoso, certo? Que é aquela secreção branca, gordurosa e pegajosa que o bebezinho já, o RN já nasce com ela, né? Especialmente no parto cesáreo ou até mesmo no parto vaginal, um parto normal, ele pode nascer apresentando bastante esse vernix caseoso, né? Como a primeira imagem à direita aí acima, vocês podem estar observando. Esse vernix, ele é importante para o bebê tanto dentro do útero lá, que e dentro da placenta, que é responsável por quê? Por fazer com que a temperatura desse bebê se mantenha num padrão adequado. E aí é interessante também, muitas pessoas pensam que o bebezinho nasceu, tá com aquela secreção branca, aquilo é tudo sujeira, tem que limpar logo, tem que fazer isso, e não é bem assim. É importante que a gente pode fazer, de certa forma, um pouco da limpeza para tirar os excessos, mas a gente não pode limpar demais, porque se a gente tirar totalmente esse vernix, ou então se a gente, logo que o recém-nascido nasce, a gente for dar um banho, limpar totalmente, vai fazer com que ele perda uma quantidade de temperatura maior do que o esperado e o bebê pode entrar em sofrimento, pode acabar levando inclusive a óbito. Então, esse vernix caseoso, embora aparentemente seja algo estranho e talvez até para alguns nojento ou sinônimo de sujeira, mas é algo fisiológico e importante para a manutenção da temperatura do bebê, certo? Outra característica é a lanugem protetora, certo? Que é uma fina penugem que geralmente se apresenta nas orelhas e nos membros inferiores e superiores e pode se aparecer também na fronte, como é o caso dessa segunda figurinha aí, de cima para baixo. É como se fossem uns pelinhos bem fininhos que aparecem nessa região da fronte, aparece bastante nos bracinhos do recém-nascido e é também importante para defesa do bebê, tanto em termos de temperatura também, quanto até em termos de alguns impactos, certo? É algo fisiológico, é algo esperado, é algo bom, não é algo ruim. Tem pessoas, principalmente as pessoas leigas, em termos desse conhecimento, que pensam e começam a lançar aquelas teorias de que esse recém-nascido ele vai ser muito cabeludo, esse recém-nascido vai ser um Tony Ramos da vida, porque nasceu com uns pelinhos já no braço, bem específico. Mas não é nada disso, pessoal. Todo recém-nascido pode nascer com isso e não necessariamente ele vai desenvolver uma quantidade a mais de pelos ao longo da vida, certo? Então é algo específico desse período, que é o período que ele vai vivenciar como recém-nascido, esse primeiro mês, certo? Então é algo fisiológico e possivelmente vai sofrer alterações ao longo dos dias. Outra característica, o milho facial ou sebáceo, certo? Que são essas pequenas pápulazinhas brancas também, a característica do RN, essa terceira imagem aí abaixo, vocês vão ver
fica especialmente aí na região do nariz, na parte da boca, na lateral da boca, então é bem característica, apresenta essas pápulazinhas brancas e também é algo fisiológico, é algo esperado antes que de repente as pessoas comecem a desconfiar e achar que é algo anormal, certo? É importante que a gente saiba de todas essas condições para que a gente possa, inclusive, estar praticando a educação popular em saúde nos nossos serviços, certo? Porque os usuários que chegam, eles são muito carentes de informação. E às vezes são coisas simples do dia a dia, fisiológicos, que a gente tendo conhecimento, a gente vai conseguir capacitar esse usuário, essa paciente, e consequentemente a gente vai ofertar um serviço de mais qualidade. Não é somente a gente chegar, fazer todo o procedimento, saber funcionar uma veia, saber fazer uma injeção, seja lá o que for, fazer uma aspiração, que a gente vai ser um bom profissional. A gente precisa também saber repassar alguns conhecimentos, pois esses conhecimentos eles vão influenciar bastante na assistência do bebê, até porque a assistência ao recém-nascido ela não é somente do profissional, ela vai permear os cuidados que esses familiares eles vão tá fazendo no dia a dia. Então é importante que eles também tenham esse conhecimento e essas coisas simples, mas que para uma pessoa leiga, para uma pessoa que não tem conhecimento, pode parecer algo estranho e pode levar a situações desagradáveis, né? Outra característica é a cianose local, até a gente já mencionou isso em slide anterior, que se caracteriza pelas pés e mãos azulados em resposta ao resfriamento. Então, como o bebezinho estava acostumado num ambiente específico, quando ele sai para o lado de fora, aí esse novo ambiente vai trazer uma temperatura que não era a que ele estava acostumado e, consequentemente, esse resfriamento causa essa cor azulada em pés e mãos, certo? Vamos lá. Outras características tegumentares que chamam bastante atenção. Uma delas é a mancha mongólica, certo? E aí o pessoal costuma dizer a mancha de nascência ou algo do tipo. E aí essa mancha mongólica nada mais é do que uma alteração da cor da pele comum e benigna, certo? Não é nada demais. E é muito característico principalmente em populações miscigenadas, ou seja, afrodescendentes, que vai ocasionar, por exemplo, no Brasil, por ter toda essa miscigenação, toda essa descendência, né? Essa mistura de branco com preto, de pardo com amarelo, enfim, é uma mistura total aqui no Brasil e acaba com que possibilite o aparecimento de sinais como esse, certo? Então a mancha mongólica nada mais é do que isso. Ela pode desaparecer ao longo da vida da criança ou também pode permanecer como sinal, mas na grande maioria das vezes ela vai diminuindo o tamanho e vai desaparecendo. Então essa imagenzinha, essa primeira imagem acima à direita é a mancha mongólica. Outra característica importante que a gente pode se deparar no dia a dia, e é importante que a gente saiba disso para saber agir corretamente, entender que é algo fisiológico, algo normal, é o sinal de Arlequim, né? Esse sinal de Arlequim, o que seria? Essa imagem segunda aí de cima para baixo, que nada mais é do que uma palidez numa parte do corpo e um eritema do lado oposto, ou seja, é uma partezinha do corpo branquinha, mais clarinha, e a outra parte mais vermelhinha, certo? Então é como se dividisse o recém-nascido ao meio e ele tivesse duas cores. E aí, antes da gente imaginar que isso é algo ruim, que vai trazer consequências, que o bebê nasceu com uma malformação ou algo do tipo, é interessante a gente entender que nada mais é do que uma alteração vasomotora sem repercussões clínicas, ou seja, não vai ter nenhuma complicação para o bebê e geralmente regride com aquecimento. A partir do momento que esse bebê ele é limpo, ele é aquecido, ele vai começar a voltar à sua tonalidade normal e aí o seu corpo todo vai ficar num só tom, certo? Então é algo normal que a gente também pode se deparar no dia a dia. E o eritema tóxico é conhecido também como rasgo cutâneo, por apresentar essas lesõezinhas eritematosa, papulosas, certo? São como se fosse uma alergia, é
aquela espécie de alergia que o recém-nascido ele apresenta geralmente na primeira semana de vida, certo? Algumas pessoas associam até ao fato de que um adulto ou alguém chegue próximo do bebê e beije, e cheire, e faça algumas coisas e associam aquilo ao aparecimento daquela irritação ou algo parecido com o processo alérgico seja associado a isso. Mas nada mais é do que algo também fisiológico que o bebê pode apresentar, até porque esse novo ambiente agora, esse novo local na qual ele faz parte, ele começou a entrar em contato com outras substâncias, ele entrou em contato com outros micro-organismos, um novo ar, um novo oxigênio, enfim, tudo isso favorece o aparecimento desse eritema tóxico e é algo fisiológico. Por volta de uma semana ele também regride espontaneamente, não precisa passar pomada, não precisa passar nenhum outro medicamento, é algo fisiológico. Então vejam só, pessoal, nesses slides anteriores a gente falou de algumas situações que talvez, eu acredito, pelo menos para mim, no primeiro momento que eu tive contato com, com isso. Espera aí, pessoal, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Que o slide está passando aqui. Opa, voltei. Pronto. Talvez, se vocês tiverem a mesma percepção que eu, no primeiro momento que eu tive contato com essas situações, eu achava que era tudo algo anormal, que necessitava de uma assistência imediata, que necessitava de algo ser feito, de alguma medicação, mas que depois eu me surpreendi ao saber que são condições fisiológicas, são algo esperado dentro da realidade de um recém-nascido. E aí eu trago para vocês mais algumas curiosidades. O comprimento do bebê ao nascer, o comprimento do recém-nascido, ela gira em média de 48 a 50 centímetros. Obviamente que pode ter variações, especialmente prematuridade, pode levar o bebê a nascer com menos de 48 centímetros. Uma diabetes gestacional pode fazer com que, além desse bebê ele nasça com um peso maior do que o esperado, ele possa nascer também com um tamanho mais do que 50 centímetros. E assim, professor, então toda vida se nascer com menos de 48 ou com mais de 50 foi alguma condição patológica, alguma doença que fez com que ele nascesse nesse tamanho fora do padrão? Não. Vai existir recém-nascidos, como eu falei naquelas classificações lá, que vão se enquadrar num recém-nascido PIG, pequeno para a idade gestacional, ou num recém-nascido GIG, grande para a idade gestacional, e não necessariamente foi algo patológico, foi algo ruim, sim, da própria genética, da própria formação desse recém-nascido. É interessante, uma curiosidade também, é a perda de peso fisiológico que ocorre por volta até do 5º dia de vida desse recém-nascido, certo? Podendo perder até 10 a 12% do peso. Então o bebê nasce com, o recém-nascido nasce lá, é pesado. Se a gente fazer uma nova medida há alguns dias, até ali o 5º dia, a gente vai perceber, ao invés de um acréscimo nesse peso, a gente vai perceber uma perda fisiológica, ou seja, perda normal em torno de 10 a 12% desse peso. E essa perda ela ocorre devido ao quê? Às eliminações vesicais, ou seja, através do xixi e do próprio mecônio, né, do cocô do bebê, a perda de líquido pela respiração, sudorese, a dificuldade ou a ingesta inadequada de alimentar, né, às vezes a mãe não consegue amamentar, enfim, são uma série de coisas que podem estar influenciando essa perda. E desde que essa perda, durante esses primeiros 5 dias, esteja dentro desse padrão entre 10 e 12%, então é algo fisiológico. Agora, perdeu mais do que isso, perdeu 20, 30% do peso, e aí depois desses 5 dias também está com dificuldade de crescer o peso, digamos assim, de aumentar esse peso, então aí a gente já deve investigar, já deve tentar avaliar, porque certamente existe alguma coisinha errada nisso tudo. O ganho ponderal diário de um recém-nascido, ou seja, o peso que ele ganha em média por dia, nesse primeiro mês de vida, é de 30 gramas, certo? Então, um peso razoável. A cabeça do recém-nascido, isso é uma curiosidade bem interessante, ela é 1/3 do peso do corpo, do peso total do recém-nascido. Então, veja só,
Depois de adulto, obviamente, se a gente fosse pesar só nossa cabeça, ela ia dar um quantitativo específico do peso total nosso, mas um recém-nascido é um terço, ou seja, é muito, se a gente considerar essa especificidade, né? A frequência respiratória de um recém-nascido, ela vai girar, um padrão ou algo normal, entre 40 a 60 incursões respiratórias por minuto. Ou seja, o bebezinho, aquele movimento respiratório do bebê é em torno de 40 a 60 por minuto, certo? Esse é um movimento que a gente percebe através da movimentação torácica. No adulto, a gente já vai ter uma variação. Só para vocês terem ideia, um adulto, as incursões respiratórias por minuto giram em torno de 12 a 20, então veja a diferença como é grande. O bebezinho, ele tem mais incursões, ele necessita fazer mais essa movimentação torácica para gerar mais oxigênio. Com relação à frequência cardíaca, gira em torno de 120 a 140, podendo chegar até 160, então isso é o padrão para um bebê. Se a gente faz uma comparação com um adulto também é bem diferente, né? Um adulto, ele vai girar aí de 60 a 100 batimentos. Então, assim, se um adulto chegasse a 120, que é o mínimo esperado para um recém-nascido, o adulto já vai estar com um ataque cardíaco muito forte aí, um risco de um infarto agudo do miocárdio, de um AVC, enfim. Então, o bebezinho, o recém-nascido, ele vai ter essa frequência cardíaca aumentada justamente pela necessidade maior de bombeamento de sangue e oxigênio para as células, uma vez que nem todos os seus órgãos eles ainda vão estar completamente formados ou vão estar exercendo completamente suas funções. Então, o coraçãozinho, como um dos primeiros órgãos formados completamente, ele necessita trabalhar um pouquinho mais nessa nesse período específico. Labilidade térmica também é interessante. O bebezinho, o recém-nascido, quando vem ao mundo, quando vem para esse novo ambiente, ele perde em média de 2 a 3 graus Celsius, então por isso que é importante a gente manter esse recém-nascido aquecido e ter os cuidados necessários para que isso não possa causar uma hipotermia e, consequentemente, um problema de saúde para o bebê. E a capacidade gástrica do bebê gira em torno de 30 a 50 cc, ou seja, entre 30 e 50 ml, certo? Então vai variar bastante. Mas determinado eu tive um filho, ou tenho um sobrinho que eu cuidei dele e se alimentava de tantas ml, enfim, vai ter variação, mas o padrão normal é esse, em torno de 30 a 50 cc, certo? E aí, a depender do quantitativo, vai aumentar o risco de regurgitação, né? E aí, também é importante que a gente deixe claro que o bebezinho ele vai ter uma digestão mais lenta, então vai necessitar de um tempo para que ele faça a digestão de alimento, mesmo sendo, a gente sabe que na maioria das vezes, ou o ideal seria só o aleitamento materno. Então é algo líquido, teoricamente mais fácil de ser digerido, mas a digestão do bebê por si só, ou pela natureza, digamos assim, é algo mais lento. Então por isso necessita de um tempo a mais para a digestão. Saindo das curiosidades, a gente vai partir agora para os cuidados na hora do parto, né? Esses cuidados na hora do parto vão perpassar desde o preparo da sala de parto para atender esse recém-nascido, que aí esse preparo vai desde a disponibilidade de materiais como balança, fita métrica, o berço aquecido, as medicações que são necessárias, material de reanimação neonatal, uma vez que numa situação desse tipo a gente já deve estar com o material preparado para uma possível reanimação. E aí esse preparo dessa sala ele vai partir também da anamnese materna, ou seja, do histórico materno que a gente deve colher antes de iniciar o trabalho de parto ou antes mesmo do início do cuidado com o recém-nascido. Então, a partir do momento que eu coleto algumas informações dessa gestante, que eu identifico, por exemplo, se ela é uma gestante que está no período certo do parto, ou se ela é um prematuro, se é uma gestante que teve uma diabetes, que teve uma hipertensão, uma pré-eclâmpsia, enfim, é importante eu fazer toda uma avaliação porque eu já consigo ter uma noção de como esse recém-nascido ele vai chegar até mim, para que eu possa fornecer meus cuidados. Se vai ser um recém-nascido que vai necessitar
de um aparato tecnológico maior ou não, se vai necessitar de um cuidado mais amplificado, ou se é um recém-nascido que tem tudo para chegar no tempo correto e que vai necessitar só os cuidados básicos mesmo. Então, isso vai ajudar na preparação da minha equipe. Uma coisa interessante é fazer a avaliação da vitalidade do recém-nascido ao nascer. Então, essa avaliação ela perpassa por alguns questionamentos que é importante a gente fazer e raciocinar. Seriam quais? A gestação é a termo, ou seja, a gravidez ela já chegou no período adequado para esse bebê nascer? Outro ponto, a ausência de mecônio, embora tenha sido nas atualizações mais recentes, tenha sido retirado esse critério, mas ainda é importante a gente entender de que foi um parto normal. Esse bebezinho ele aspirou mecônio, ele teve contato com mecônio, que seriam as fezes, enfim. Mesmo as atualizações tendo retirado, é importante a gente ficar atento a esse critério também. Outra coisa, o bebezinho nasceu respirando, tá chorando, ele tem um tônus muscular bom ou não? Então, assim, tudo isso vai servir para que eu faça uma avaliação e saber se esse bebê vai precisar de uma reanimação neonatal ou não. E aí, a partir do momento, como é que, professor, eu vou saber que esse bebezinho está necessitando de uma reanimação? O bebê, geralmente, ele vai nascer de uma gestação que não é a termo. Pode ser uma gestação prematura ou uma gestação pós-termo, que passou do tempo, então esse bebê está em sofrimento. E aí, quando ele nasce, às vezes ele tem aspirado mecônio, ele tem aspirado as próprias fezes, que vai dificultar também essa sobrevida dele após o nascimento. Ele pode nascer e apresentar dificuldade respiratória. E aí, se o bebê nasce chorando, a gente já percebe ali que tem uma permeabilidade das vias aéreas superiores, ou seja, ele está respirando bem. Se ele chorou, é porque está respirando. Agora, se esse bebezinho nasce sem chorar, molinho, sem se mexer, então tudo isso vai ser um indicativo para que eu possa iniciar aí uma manobra de reanimação neonatal. Alguns cuidados imediatos com o recém-nascido seria o que? O pinçamento, clampeamento e secção do cordão umbilical, né? Então é importante que isso seja feito. Geralmente o obstetra, a parteira ou o enfermeiro obstetra que está ali já faz esse processo. Quem participou ali, quem assistiu o parto, seja ele vaginal ou seja ele cesárea, então essa pessoa é responsável por fazer isso. E é importante de que esse pinçamento do cordão umbilical, a literatura traz que ele não há necessidade de que ele seja pinçado imediatamente. Ele pode aguardar até que esse cordão umbilical ele pare de pulsar, que aí é até importante porque enquanto o bebê ele está mantido conectado com a mãe através desse cordão umbilical, ele está recebendo nutrientes, está recebendo anticorpos que vão ser importantes para ele nessas primeiras horas de vida. Então, quanto mais tempo a gente deixar esse cordão sem ser pinçado, desde que ele se mantenha pulsando, vai ser bom para o recém-nascido, certo? E aí pode deixar até em média 5 minutos. Já tem relatos na literatura de o cordão umbilical ficar pulsando durante 5 minutos, mas na média é em torno de 60 segundos, certo? Então é feito o pinçamento, é colocado o clamp em torno de 4 a 5 centímetros e depois é feito a secção, feito o corte do cordão umbilical. Outro cuidado imediato, a aspiração de rotina, né? Antes era comumente feita a aspiração, né, do bebê orofaringe e nasofaringe, ou seja, tanto essa aspiração através da boquinha quanto através da narina, utilizando uma sonda, né? Mas se hoje em dia, com as atualizações que foram feitas, a recomendação é que essa aspiração seja feita só em situações na qual o bebê nasceu com alguma dificuldade respiratória ou teve contato com mecônio, aspirou líquido. Então, assim, nessas situações na qual a gente percebe, consegue avaliar a necessidade de fazer a aspiração, é que se faz necessário essa intervenção. Outro cuidado imediato é a manutenção da temperatura corporal. Então, quando a gente recebe esse recém-nascido, a gente vai fazer o quê? A gente vai secar, tirar uma parte daquele vernix caseoso, né?
daquela pasta que vem encobrindo o recém-nascido, mas não vai tirar todo, pelo aquilo que eu já falei para vocês. E a gente vai ligeiramente cobrir esse bebê e tentar colocar no berço aquecido, né, para que ele não perda, já sabendo daquela labilidade térmica, né, daquela perda em torno de 2 a 3 graus Celsius. Então a gente já tem que fazer os cuidados rapidamente para que esse bebê ele não perda essa temperatura, não entre numa hipotermia. Outros cuidados importantes são as medidas antropométricas. Então, nessas medidas, o que é que a gente vai estar verificando? A gente vai estar verificando o PC, né, o perímetro cefálico, a circunferência da cabecinha. A gente anota também o PT, o perímetro torácico, circunferência do tórax. O PA, que seria o perímetro abdominal, então a circunferência do abdômen. O peso e a estatura. Então, tudo isso é importante ser anotado e registrado. A administração de algumas medicações, elas são importantes também nos primeiros cuidados. Seria a administração da vitamina K na dose de 1 mg intramuscular no vasto lateral da coxa. Então essa vitamina K ela é utilizada para a prevenção de hemorragias no recém-nascido, uma vez que ele nasce geralmente com uma deficiência ou um quantitativo menor dessa vitamina no sangue e, consequentemente, facilita processos hemorrágicos. Então é importante, é recomendado, segundo a literatura, fazer a administração dessa vitamina K. Que na nossa realidade, a realidade que eu falo aqui dos hospitais e dos serviços de assistência que a gente tem mais próximo, vai ser utilizado através da administração intramuscular, no vasto lateral da coxa. Mas tem alguns serviços também que, os pais optando por o bebê não levar essa furadinha, tem como ser feito também por via oral. E aí vai mudar a dosagem, vai mudar a intervenção. Mas na prática, no dia a dia, geralmente acontece dessa forma. Tem também, e aí eu vou falar pela realidade na qual eu estou vivenciando, é que a gente não está fazendo uso na prática dessa pomada de eritromicina a 0,5% na prevenção da oftalmia neonatal, né? Eu confesso que até busquei algumas literaturas para ver se tinha algo deixando de recomendar, mas as literaturas que eu encontrei ainda estão recomendando isso. Talvez seja uma falta de fato desse insumo, mas sabendo disso, sabendo que a literatura recomenda e dependendo do serviço que vocês possam estar inseridos, vão entender que também é importante fazer a administração dessa pomada para prevenir a oftalmia neonatal, ou seja, problemas oculares na criança. Outro cuidado imediato importante é a identificação do RN, certo? Então, fazer as pulseirinhas quando o serviço já tem pronto é uma beleza, mas a realidade da nossa região e a realidade da enfermagem em si, que é uma das profissões que eu diria que é mais capacitada em fazer improvisações. Então, quando a gente se deparar com a ausência dessas pulseirinhas já prontas, então a gente vai ter que elaborar as nossas pulseirinhas através utilizando o próprio esparadrapo, né, fazendo essas pulseirinhas. Se a gente tivesse uma aula presencial, a gente ia dar essas orientações, mas como a gente está passando por esse momento e a ideia é realmente a gente passar por esse momento mais teórico assim à distância e talvez mais na frente a gente conseguir um momento mais prático, então vamos só citando essas características, certo? Então, é essa identificação do RN através da pulseirinha e algumas anotações que são de fundamental importância, como, por exemplo, a data e a hora do parto. E o sexo do bebê, que eu não anotei aí, mas que é importante também. Outra coisa que é importante nos cuidados imediatos com o recém-nascido é fazer a avaliação do índice de Apgar, né? Esse índice de Apgar, que ele deve ser feito no primeiro e no quinto minuto, ele vai servir para avaliar como é que esse bebezinho tá. E aí ele vai utilizar 5 critérios, pontuando de 0 a 2 para cada critério, e no final faz a soma dessa pontuação para ver quanto o bebezinho tirou no primeiro minuto de vida e quanto ele tirou no quinto minuto de vida. E aí esses valores vão servir para a gente entender se esse bebezinho ele está com algum problema, se ele necessita de uma assistência mais específica ou se ele está dentro do padrão. Então, quais são esses critérios? A frequência cardíaca, que aí ela vai ser pontuada a 0 quando estiver ausente, o bebezinho não tiver com batimento cardíaco. Se ele tiver com os batimentos, mas o coraçãozinho estiver batendo a menos de 100 por minuto, então a gente vai pontuar como 1.
E se o batimento estiver acima de 100, então vamos pontuar como 2, que seria o ideal. A respiração, que é outro critério. O 0 vai ser quando essa respiração estiver ausente. Se ela estiver lenta ou irregular, a gente vai pontuar como 1. E se ela estiver boa, o bebê estiver chorando bastante, então a gente vai dar 2 pontos, porque seria o adequado. O tônus muscular, ou seja, a movimentação desse bebezinho, como é que ele vai estar? Se ele estiver flácido, molinho, então a gente vai dar 0 para isso. Se ele tiver com alguma flexão nas extremidades, ou seja, aquela posiçãozinha que eu falei para vocês que o bebê geralmente ele costuma estar, então a gente pode dar 1. E se ele estiver se movimentando ativo, a gente vai dar 2, que é o ideal. Irritabilidade reflexa é outro critério que a gente vai observar o seguinte: se não tiver resposta nenhuma, a gente vai dar um 0. Se tiver algum movimento ou alguma caretazinha, o bebê fazer alguma careta, então a gente vai pontuar 1. E se esse bebê tossir, espirrar ou o próprio a gente observar o choro no bebê, a gente vai pontuar como 2, porque vai estar essa irritabilidade reflexa presente e ideal. E a cor, se o bebezinho nascer todo azul ou muito pálido, a gente pode classificar como 0. Se ele tiver o corpo rosado e as extremidades azuis, como a grande maioria dos recém-nascidos nascem, especialmente no primeiro minuto, então a gente vai pontuar como 1. E se ele tiver completamente rosado, que geralmente acontece mais isso no 5º minuto, a gente vai pontuar como 2, certo? Então, depois de feito toda essa avaliação, feita essa pontuação, a gente soma e observa. Geralmente, se tiver entre 0 e 3 a pontuação final, é porque esse bebezinho ele está com algum sofrimento, ele corre o risco de repente necessitar de uma reanimação neonatal aí. Tiver entre 3 e 5 a 6, ele está com um sofrimento moderado, e aí acima disso ele está dentro do padrão, certo? De 7 até 10 ele vai estar dentro do padrão do que é esperado, dentro do padrão de normalidade. Outros cuidados agora não são cuidados tão imediatos, eles são classificados como mediatos, certo? Ou seja, vão depois desses cuidados imediatos. E aí quais são? O incentivo ao aleitamento materno exclusivo, certo? Então a gente tem que fazer o quanto antes também, colocar esse bebezinho para estar amamentando. Outro cuidado que não é tão imediato, mas que é importante também, é a higiene do coto umbilical. Então a gente, enquanto profissional, pode fazer isso e pode orientar também os familiares e a mãe, especialmente, para fazer esse cuidado, que é a limpeza do coto umbilical com álcool 70. Então, pega um cotonetezinho, coloca o álcool 70 e faz a colocação nessa partezinha do coto umbilical mesmo, sem pegar na mucosazinha, sem pegar na pele do umbigozinho, mas só nessa região do coto mesmo, para que ele possa ressecar e cair mais rapidamente. A imunização, muito importante. Essa imunização ela vai perdurar todo o período da infância da criança, mas ela é importante que logo nos primeiros dias de vida essa criança já possa estar recebendo a imunização através da vacina BCG e hepatite, né? Os serviços, as maternidades ou os hospitais que prestam assistência ao recém-nascido. O ideal é que tenha esse serviço de imunização e, consequentemente, possa ofertar. Na nossa realidade, nos serviços que eu estou inserido atualmente, a gente percebe que, infelizmente, os recém-nascidos ainda saem da maternidade, saem do hospital sem receber essa imunização, mas o quanto antes eles devem receber, no mais tardar até o 30º dia de vida, eles devem receber essas 2 vacinações iniciais para que eles tenham uma proteção específica e necessária para esse período que é a infância. Continuando desses cuidados imediatos, a gente vai ter também a triagem neonatal, né? A importância de estar fazendo aí o teste do pezinho, do olhinho, orelhinha, linguinha e coraçãozinho. Então são vários testes que vão identificar possíveis alterações nesse recém-nascido que podem ser muito importante para prevenir algumas doenças graves, né? Então é importante, cada teste desse tem um período específico para ser feito. Alguns não podem ser logo nas primeiras horas de vida, tem que esperar 2, 3 dias de vida para poder ser um teste mais fidedigno.
e aí tem suas especificidades, mas eu trouxe aqui só para citá-los. E hoje em dia o acesso a esses testes, a disponibilidade deles tá bem mais acessível do que há tempos atrás. Então é importante sempre a gente estar se capacitando, estar entendendo um pouco mais desses testes, inclusive estar orientando essa gestante, essa puérpera, né, agora depois que ganhou o bebê, e os seus familiares a estarem procurando esse tipo de assistência. Por vezes já ofertada na maternidade ou no serviço hospitalar que prestou assistência ao parto, e por outras vezes é necessário que, após a alta hospitalar ou da maternidade, é que esses familiares procurem esses serviços. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha contribuído e que tenha trago algum novo conhecimento para vocês. Fico à disposição para qualquer dúvida que vocês venham a ter. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!